Durante o início do mês de novembro de 1994, uma estação de rádio situada na pequena cidade de X de Nilo, Califórnia, começa a receber misteriosas transmissões de rádio durante diversos períodos da madrugada. As mensagens, inicialmente codificadas, quando resolvidas, revelavam casos de contrabando ilegal de uma substância alucinógena. A equipe de pessoas responsáveis pelo tráfico estaria planejando um ataque à população da cidade de San Diego através do uso do químico como arma biológica. Apenas cerca de um ano depois, a então pacífica cidade estadunidense foi mergulhada em um completo caos. A substância contrabandeada continha um fungo anormal que fazia com que as pessoas entrassem em um estado de frenesi violento, modificando os seus corpos e os transformando em verdadeiras máquinas assassinas. A cidade, mesmo utilizando de todos os seus recursos disponíveis, não conseguia parar o avanço das aberrações que destruíam o local, e pouco a pouco as criaturas iam se mutando, se adaptando e se tornando cada vez mais fortes. O seu objetivo não fica muito claro, porém aqueles que cuidadosamente arquitetaram a situação em questão deixam suas intenções bem óbvias. E o objetivo deles é nada menos do que E essa foi, até então, a história que nos foi contada referente aos volumes 1 e 2 da série de The Smile Tapes criada por Patrick. Existem muitos detalhes que eu omiti durante esse pequeno resumo que estão disponíveis nos primeiro e segundo vídeos que eu fiz sobre a série. Como ficaria redundante demais eu explicar tudo de novo aqui, se possível, assiste aos 2 primeiros vídeos que eu fiz para te entender tudo direitinho. Eu vou deixar eles aqui embaixo nos comentários e nos cards para ti, mas se tu quiser direto ao ponto e continuar na terceira parte, então pode ficar à vontade. Na última parte a gente parou no meio de um evento muito esquisito, a aparição repentina de cubos flutuantes em meio ao nada. Esse evento é bem curioso para a série porque, como eu já havia dito anteriormente, The Smile Tapes, apesar de suas múltiplas bizarrices e até inconsistências, estava até então seguindo um caminho até que menos fantasioso do que você normalmente esperaria de um análogo horror. Porém, do absoluto meio do nada, esse vídeo quase que incompreensível é jogado bem na nossa cara. Para a gente entender, mesmo que superficialmente, do que esse trecho se trata, nós vamos ter que avançar um pouco mais na série, pois as respostas aparecem somente lá para o meio do terceiro volume. Ainda existem mais 4 vídeos para serem analisados: o meio termo, a trilha, o terceiro volume e o burro de carga, cada um com informações muito importantes. Porém, dessa vez, a gente não vai simplesmente assistir os vídeos na ordem de lançamento, mas sim de uma forma mais organizada e que me permita explicar melhor como esses 4 vídeos se interligam. Vale citar que a partir daqui a pegada da série vai mudar um pouco. De acordo com o próprio Patrick, ele queria fazer essas partes de uma forma mais cinematográfica. O que, nesse caso, quer dizer que as coisas vão ser mais diretamente jogadas na nossa cara, ao invés de ditas de forma indireta ou por meio de códigos. Mesmo que essas cenas não façam sentido de existirem dentro de uma suposta fita encontrada em qualquer lugar que seja. Então, diferente do volume 1 e 2, nesse aqui a gente não vai ter muitos códigos e mensagens, e vai se focar mais no que está sendo mostrado na tela mesmo, sem se preocupar muito com como que aquilo foi parar ali. O motivo do Patrick ter escolhido mudar o estilo de forma tão de repente vai ser algo que eu vou explicar mais pro final desse vídeo, então fica tranquilo em relação a isso. O primeiro da lista pra gente ver vai ser o hike, que se traduz para algo como caminhada ou trilha. A fita data do fim de janeiro de 94, alguns bons meses antes do início de qualquer incidente envolvendo o fungo. Aqui a gente acompanha a história da viagem do que parece ser um andarilho que se dirigia até o sul de Nilo, em meio às montanhas presentes naquele local. I'm in a hotel in Kidinlu to hike roughly 25 miles south from here. I'll be hiking through the Alturas Dourados Trail around 3 p.m. Hopefully, I'll be back before nightfall because temperatures can plunge down to 32 over there, especially in January. Wish me luck. I made it stop. I didn't feel my way on the top since I didn't want to waste my take on long and mundane walks. It's quite a good view up here.
E assim, o nosso amigo caminha pela escura floresta, seguindo os gritos que ecoavam pelos arredores. Ele até tenta se comunicar com quem quer que esteja gritando naquele local, mas não tem sucesso. Após caminhar por mais algum tempo, ele então chega a uma pequena casa. What the fuck? What's going on there? Ele então continua andando lentamente até chegar à residência, e então a cena corta para uma visão distante da casa, onde nós podemos ver as luzes piscando repetidamente e formando a palavra sorriso em código Morse. Esse último áudio que sussurrou no teu ouvido é traduzível para "Você está feliz?" Bom, claramente alguma coisa aconteceu com o andarilho que foi até a casa, já que o mesmo foi dado como desaparecido. Porém, antes de pensar qualquer ideia precipitadamente, vamos ir direto para o vídeo 1000, que nesse caso seria algo como burro de carga ou carregador. O vídeo em questão se passa no mesmo lugar que o anterior, porém apresenta uma perspectiva completamente diferente do ocorrido, mostrando o ponto de vista de um entregador/carregador que teria sido contratado para carregar as caixas e entregá-las ao andar de cima da moradia situada na floresta. O responsável então faz o seu trabalho, até que por curiosidade ele decide olhar o que há dentro de uma das malas que ele carregava até o local. Ele então lentamente abre a mala e encontra algo que menos poderia esperar. Sim, isso que você está vendo aí dentro desse saquinho transparente são os esporos do fungo, só que naquele formato de substância alucinógena que foi contrabandeada posteriormente na história. E é óbvio que ele teve que cometer o erro de tentar experimentá-la. E olha só se não é o Homem dos Sonhos aí de novo. Aparentemente, ele era realmente algum tipo de alucinação induzida pela substância. Porém, é minha impressão, ele tá meio diferente. Não tenho certeza se esse era para ser o mesmo rosto de antes ou não, mas honestamente não tá me parecendo. Talvez cada pessoa alucine uma versão um pouco diferente da outra, mas sei lá. De qualquer forma, não apenas o homem aparece de novo, mas toda essa alucinação se parece bastante com a descrição que o Shawn escreveu no diário dele, aquela que também está presente no site oficial do This Man. Lembra que eu falei isso no primeiro vídeo? Ele voava por um espaço colorido até achar um homem sorrindo? Pois é exatamente isso aqui. Logo em seguida, nós temos um pequeno time skip de 12 dias depois, onde nós podemos ver novamente o trabalhador indo entregar outra caixa na mesma residência.
Bom, se tu não entendeu o que aconteceu aqui, deixa eu explicar rapidinho. O nosso amigo aqui encarregava caixas até a casa e, por curiosidade, resolveu experimentar a substância. Obviamente, ele foi contaminado. E 12 dias depois, quando ele já estava sofrendo com os sintomas da doença, ele foi fazer outra entrega no segundo andar da casa, onde é possível ouvir ele meio que rindo enquanto outra pessoa, presumidamente o morador da casa, questionava o que estava acontecendo, por que ele estava rindo. Bom, ele pega a faca e mata o morador da casa, que muito possivelmente também estava envolvido com o pessoal do contrabando da substância. Afinal, não teria outro motivo dele ter acesso àquilo tão cedo na história. Enquanto isso acontecia, do outro lado da montanha, What's going on there? Anyone in here? Não fica claro o que aconteceu com ele depois disso, mas é de se esperar que ele tenha voltado para a cidade. Aliás, tu lembra dos sinais que vinham do sul de Nilo e que apareceram durante o volume 2? Pois é dentro da área em que o andarilho estava caminhando, ou seja, onde a casa na floresta estava. Claramente existe uma ligação entre os sinais e o pessoal da casa, porém os sinais só foram recebidos em novembro de 94. Enquanto esse caso todo que a gente acabou de ver ocorreu já em janeiro do mesmo ano. Então claramente a casa não foi simplesmente abandonada e beleza, é isso. Ainda tinha alguém morando lá e participando do contrabando. A gente só não sabe quem e nem como. Agora, depois de tudo isso, a gente finalmente vai para o terceiro volume propriamente dito. A fita abre com o clássico jornal de investigação que a gente já está acostumado. Sendo dessa vez a 5ª edição, parece que a gente pulou algumas por sinal. Final de março de 96. Quase 10 mil mortes ocorreram pela infecção, o que é surpreendentemente pouco se for considerar o absurdo da situação. A fins de comparação, isso é menos de 1% da população total de San Diego. Eu imagino que tu conheça sobre um tal vírus que andou causando lockdowns no mundo todo, não é não? Então, só ele chegou a matar quase 6 mil pessoas em San Diego, mais da metade da doença do sorriso. O que é surpreendente quando se considera que uma das variações da doença literalmente transforma os infectados em lunáticos assassinos à prova de balas. Mas enfim, a seguir é dito que os cientistas conseguiram determinar a origem evolutiva do fungo, que seria de um ser vivo da região de Yucatán, ao lado do Golfo do México, local da cratera de Chicxulub, a que foi feita pelo asteroide que extinguiu os dinossauros. O diário diz que o micróbio foi encontrado dentro de um inseto que teria sido fossilizado e preservado em âmbar. As investigações sugerem que ele vivia na época em que o asteroide atingiu o local, há cerca de 60 milhões de anos. O inseto teria origens terrestres, mas o micróbio não. Os cientistas teorizam que o fungo seria apenas um dos possivelmente vários descendentes desse ser. Descendentes esses que ainda não são conhecidos. There are many theories about their extinction. One is that the dinosaur's destiny was written in the sky. A cosmic shower of asteroids or a large meteor struck the Earth with an astounding impact. Not all life on Earth was extinguished with the dinosaurs. The smaller animals emerged to fill the evolutionary niche left vacant by the demise of the dinosaur. Os cientistas teriam definido um nome para o fungo, Abaliumundo rhizus, o bobo da corte. Obviamente, do latim, como de costume para nomes de espécies. Se formos puxar para o português, esse nome se parece bastante com algo do tipo o riso que abala o mundo, ou algo similar. Porém, eu não consegui achar nenhuma tradução muito precisa para esse nome. Então, isso pode simplesmente ser um caso de falso cognato para a nossa língua em relação ao latim. Caso tu saiba alguma coisa sobre isso, por gentileza, pode compartilhar com a gente aqui nos comentários do vídeo. A seguir, nós temos o que parece ser alguma espécie de relatório de sobrevivência de uma pessoa chamada Oliver McCormack, que se inicia no início de abril de 96. O relatório conta como ele estava tendo dificuldades para sobreviver à situação toda, dizendo que ele sentia fome, mas estava sem suprimentos, e sofria com a fumaça de um incêndio que ocorria perto do seu apartamento.
mesmo tendo as suas portas e janelas vedadas para evitar que os esporos do fungo entrassem. Tudo o que ele conseguia ouvir era o som do fogo, as risadas dos infectados e os gritos das pobres vítimas. E parece que as coisas realmente não estavam fáceis, hein? Mas olha só isso aqui. Os bichos que são à prova de balas também são vulneráveis a fogo. Talvez essa seja a explicação do porquê de não haver tantas mortes. Se as pessoas conseguem contra-atacar os infectados, isso já diminuiria bastante o estrago da doença. Aquele fogo que o Oliver citou que estava perto de sua casa também deve ter alguma relação com isso, eu imagino. A próxima sessão da fita se trata de uma entrevista com a Sarah Campbell, aquela mulher que tinha sido contaminada pelo fungo no necrotério, mas não mostrava sintomas da doença. Aqui é dito que ela passou por diversos testes e exames pelas últimas 3 semanas. Durante esse tempo, a sua situação não realmente piorou, e na verdade, ela perdeu completamente a vontade de sorrir, soando até meio deprimida durante a entrevista. O entrevistador adverte que esse é o primeiro caso que isso acontece, e que em todos os anteriores terminaram em um caso de morte violenta. O entendimento inicial da situação é que o caso dela seria o de um florescer tardio, ou seja, o vírus se comporta de forma mais branda inicialmente, mas eventualmente irá causar a morte do indivíduo. Ela parece não se importar muito com o aviso, então o entrevistador muda o tom e diz que talvez essa recuperação dela, mesmo que talvez seja apenas temporária, é o resultado de ou uma versão mais branda da doença, ou de um diferencial dos anticorpos da Sarah. Ele revela que caso sejam os anticorpos dela, eles poderiam extraí-los e criar uma vacina a partir disso. Ela novamente parece não se importar muito. O entrevistador então muda de assunto e pergunta o porquê dela não ter seguido os protocolos de segurança do seu trabalho. Ela conta que estava distraída durante o expediente, pois tinha acabado de perder o marido para a doença, deixando-a assim sozinha para cuidar de seu único filho. O entrevistador lamenta o fato, e então diz que tentará ser o mais breve possível para que ela possa sair do laboratório e retornar à sua casa. Ela o agradece e então é liberada para descansar. The research laboratory was infiltrated by the Smiler. Despite the high security of the facility,
It was not able to withstand the enormous wave of Smilers. Everyone, the personnel and subjects were killed in the bloody raid. All but one. E lá se vai a única chance de ter uma cura para a doença. A sessão seguinte ocorre em abril de 96 e é a última gravação da cidade na época. This is where it ends. Wait, what? Antes de comentar sobre essa cena, é importante dar uma olhada na seção seguinte, que se trata de um relato de um antigo morador da cidade de San Diego chamado Lucas Sutterfield. Ele estava na cidade durante todo aquele período de caos, trancado em seu porão. Aqui ele conta que vivia com medo de toda a situação, mas que o pior não era nem os infectados, mas sim a escassez de alimento. As pessoas andavam de máscaras especiais pelas ruas e caçavam comida onde podiam, de preferência longe das áreas mais infectadas, já que os supermercados tinham sido saqueados e estavam abandonados. A competição por comida era muito alta. Ele fala como que durante o surto da doença eles iam gradativamente aprendendo a se proteger dos infectados, e eventualmente aprenderam que o fogo era efetivo contra eles, e também contra os esporos do fungo. Assim eles podiam finalmente contra-atacar e tinham maior chance de sobrevivência. De acordo com o Lucas, os sorridentes, que eram como os infectados eram chamados, podiam levantar carros e aguentar tiros de armas com facilidade extrema, como se não fosse nada demais. Ele então muda de assunto e diz que quando a doença finalmente acabou, ele se mudou para São Francisco por medo de que aquilo poderia acontecer de novo. E desde então, ele vive uma vida tranquila e feliz com sua esposa e filho, longe da cidade que o havia traumatizado. Em um último comentário, ele diz que parece que aquilo tudo tinha acontecido ontem, e que era difícil de acreditar que já fazia mais de 20 anos do ocorrido. E então, foi assim que a doença do sorriso finalmente acabou. Mas espera um momento aí. Que diabos foi isso afinal de contas? Luzes voadoras no céu e do nada a doença não existe mais. É assim. Bom, calma lá. Esse final tem bastante coisa para explicar. Eu já até imagino o que tu deve estar pensando, mas te acalma aí que a gente ainda não acabou. Primeiramente, sim, outras pessoas também pensaram na possibilidade disso ter sido aliens que vieram do nada e destruíram a doença. Principalmente porque o Patrick tem outra série chamada de Daylight Above, que seria algo como Eles Estão Acima, na qual um dos principais pontos da série envolve a existência e a aparição de aliens. Vale citar também que essa série tem uma pegada propositalmente conspiracionista. Algumas pessoas pensavam que esses aliens da outra série teriam vindo para The Smile Tapes para resolver os problemas que os humanos tinham feito. Sim, sem mais nem menos. Eu imagino que isso tenha acontecido porque é dito que o fungo vem do espaço. Porém, não há absolutamente nenhuma evidência dentro de The Smile Tapes que infira que existe vida inteligente fora da Terra. E nota, eu digo vida inteligente, e não somente vida, porque obviamente é confirmado que a origem do fungo é extraterrestre. Eu disse anteriormente que essa série não é tão viajada quanto ela parece ser de início, e realmente,
A maioria esmagadora das coisas que aparecem aqui parecem tentar ter alguma base na realidade, mesmo que seja algo completamente improvável, obscuro ou até de procedência duvidosa. Pelo menos existe alguma tentativa de verossimilhança, por assim dizer. E sim, até mesmo na ideia do sorriso nos rostos dos infectados em si. Para aqueles que não sabem, existe uma planta chamada de salsa dos rios que possui toxinas letais dentro de si. Essas toxinas, supostamente, teriam sido responsáveis por contrair os músculos da face dos envenenados, deixando-os assim com um sorriso medonho no rosto após o falecimento. Essa planta realmente existe, porém não posso garantir a veracidade da característica do sorriso, já que esse é um fato bem obscuro. Agora, em The Smile Tapes até que faz sentido o fungo ser de fora da Terra, já que apesar dos apesares, isso é tecnicamente possível, apesar do fungo em si da história ser algo bem surreal. Mas eu não quero entrar muito no mérito dos detalhes, porque senão esse vídeo não vai acabar nunca. O ponto é que existe um certo padrão que The Smile Tapes segue quando tira algo maluco da cartola. Mas vida inteligente alienígena é algo bem fora da curva. Não existe nenhum sentido nessa teoria, realmente. Mais especificamente na parte em que eles vêm do The Lie Above, já que o próprio Patrick já confirmou que essas séries não possuem ligação entre si, mas sim são universos completamente separados. Então, talvez eles sejam realmente aliens, quem sabe? Porém, certamente não os daquela série. Se eles fossem aliens, é bem provável que eles seriam algo bem diferente. A segunda coisa que mais teorizavam é que talvez essas luzes fossem na verdade um bombardeio na cidade de San Diego, o que, ok, é certamente mais plausível do que aliens. Mas a verdade é que essa teoria também não tem muita coerência, já que durante a sessão seguinte, a do relato do morador da cidade, em momento nenhum há menção a um bombardeio, e a cidade parece ter ficado intacta depois do ocorrido. Na verdade, não existe nada que indique um bombardeio em lugar nenhum, então, de novo, meio sem nexo. O que é uma pena, na minha opinião, porque eu acho que esse seria um caminho bem interessante que a série poderia tomar, mas infelizmente não é esse o caso. Inclusive, algo meio suspeito quanto a essa situação toda é o comentário do Lucas, o morador da cidade de San Diego. Ele diz que parece que aconteceu ontem, mas já faz mais de 20 anos, o que por si só parece não ser nada demais. Mas lembra qual a data desses acontecimentos? Lá pelo meio do ano de 96. Se já fazem mais de 20 anos, essa última parte foi gravada depois de 2016? Olha, isso não me parece lá muito convincente. Especialmente porque eu duvido muito que quem espalhou a doença pela cidade teria simplesmente desaparecido, sem tentar mais nada e sem deixar nenhum rastro. Nenhuma notícia pra gente saber o que aconteceu com eles. Tipo, nada. Algo aqui claramente não tá batendo, essa conta não fecha, e tem com certeza alguma coisa acontecendo nisso aqui. Então, tudo bem. Então o que de fato aconteceu nessa cidade? Talvez tu já até tenha sacado e esteja me apressando para falar logo. Então sim, tem correlação com aquelas luzes que a gente viu no final do segundo volume da série. Se tu olhar bem de perto durante a fita, tu vai ver que isso no céu não são simples luzes. Não são esferas, na verdade, mas sim cubos. Cubos brilhantes e voadores, os mesmos que apareceram no volume 2. E o que são eles? Bom, para a gente entender melhor o que eles são, a gente vai ter que dar uma pausazinha no volume 3 e voltar um pouco. Voltar para um vídeo aparentemente sem conexão com a história e que a gente ainda nem tinha visto. A gente vai analisar o vídeo meio termo. Então, tu ainda não entendeu nada? Que bom, porque eu também não. Brincadeiras à parte, acontece que a gente não tem muito o que possa indicar o que está acontecendo dentro desse vídeo em si, especificamente. O que é possível tirar somente daqui é que esses cubos voadores são os mesmos que aparecem em ambos o terceiro e o segundo volume. No Twitter do Patrick, é possível encontrar imagens de cubos brancos voadores pairando sobre uma cidade, vários deles, em uma organização idêntica à que a gente vê na série.
A legenda em algumas postagens revela a correlação, uma com a mesma data presente na fita, outra com a palavra intervenção e outra com eu não me lembro, além de uma antiga com um código que também se traduz para intervenção. Em uma outra postagem, o Patrick anuncia um crossover entre ele e um outro Analog Horror. E em outra postagem, o que parece ser o criador dessa outra série confirma que de fato o universo de The Smile Tapes é de fato, de algum modo, conectado com um outro universo que abrange outras 3 séries. A Sphere Stopper, a Green Knowledge Documents e o Mobile Tapes, sendo essas 3 séries do autor do post. Em um momento no final do vídeo é possível ver uma placa com uma loja com o nome de Sphere Stopper. Essa loja, na verdade, pertence ao Analog Horror de mesmo nome, o qual se trata de um spin-off do Green Knowledge Documents, que também é uma história alternativa ao Mobile Tapes. Bem confuso, mas enfim. A Sphere Stopper só tem um episódio, e se trata de uma pequena fita de uma loja meio obscura presente em Green Knowledge Documents. Green Knowledge Documents e Mobile Tapes são 2 séries inteiras por si só, então eu não vou me aprofundar muito nelas porque eu teria que fazer um vídeo inteiro só para isso. Em resumo, essas séries são muito confusas e ainda estão muito no início. Não parece ter nenhuma explicação plausível para o que quer que sejam aqueles cubos. Eles vieram desse universo, mas ainda não estão explícitos. Ok, então, no fim das contas, eles são só meio que cubos voadores que vieram do nada e salvaram San Diego? Bom, infelizmente, sim. Talvez isso pareça um final meio que anticlimático e até meia boca pro final de The Smile Tapes. E nesse caso, realmente é. A verdade é que parece que o Patrick estava tendo alguns problemas com seu Analog Horror. Ele não se sentia mais à vontade de continuar a produção da série. Em algumas postagens no Twitter ele revela que queria abandonar o projeto de vez, pois não se sentia mais à vontade fazendo ele. Esse inclusive foi parte do motivo pelo qual ele mudou tão de repente o modo com que a série opera. Como eu mesmo disse no início desse vídeo, ele não estava mais satisfeito com o formato Analog Horror do volume 1 e 2 e quis mudar um pouco as coisas. Após o 3º volume sair, ele disse que se sentia aliviado por ter finalmente posto um fim na série, e que agora iria trabalhar em outros projetos que lhe satisfizessem mais. Eu acredito que ele terminou o volume 3 da série desse jeito por ser uma saída fácil e rápida para o problema do Analog Horror, já que ele meio que já tinha anunciado esse crossover desde o volume 2, mesmo que esse collab não faça sentido nenhum até o momento. Infelizmente, parece que o Patrick não vai mais fazer The Smile Tapes, pelo menos não tão cedo, como ele mesmo já havia dito. Talvez no futuro nós teremos uma explicação ou uma continuação para esse final apressado da história, mas parece que por enquanto, o que nos resta agora é aceitar que isso aqui é o que nós temos e torcer para que o Patrick mude de ideia e conserte o erro que ele mesmo cometeu. Pois é, quem diria, não é? Bom, esse é o final da primeira temporada de The Smile Tapes, e possivelmente também da série, caso o Patrick resolva realmente largar ela de vez. É bem triste ver que entre todos os possíveis finais que poderiam existir, foi com esse que a gente ficou. Mas eu acho que não tem muito o que fazer quanto a isso, não é? As coisas são assim mesmo de vez em quando. Obrigado a todos que acompanharam essa série até aqui. Foi bem divertido ver o pessoal comentando as maluquices de The Smile Tapes. A gente fica muito feliz em ver que o pessoal realmente curte os nossos vídeos. E por falar em vídeos, agora que The Smile Tapes acabou, eu tenho que ver outra série pra falar sobre, né? Falem aí o que vocês acham e a gente vai ver o que fazer. Mas enfim, é isso. Meu nome é Sora e a gente se vê assim que eu decidir qual série eu vou falar sobre.